Eu sou a Paula do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre a equação de Euler. Então vamos lá. Primeiro, eu separei aqui umas EDOs de segunda ordem para a gente relembrar. Ó, y duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a zero, ou seja, y, as derivadas deles são acompanhadas por números igualadas a zero. Aqui, a mesma coisa. E o que a gente vai ver hoje vai ser algo desse tipo aqui. Quando a gente tem a primeira derivada multiplicada por x e a segunda derivada multiplicada por x ao quadrado. Vamos dar uma olhada nos exemplos que eu separei. Esse primeiro exemplo é o seguinte: eu tenho x ao quadrado que multiplica a segunda derivada de y com respeito a x, menos 5x vezes a primeira derivada de y com respeito a x, mais 9y igual a zero. Olha esse segundo. x3, y3', mais 5x ao quadrado, y duas linhas, mais 2xy', mais y igual a zero. O que a gente pode ver de semelhança entre esses dois aqui? Primeiro, quem acompanha o y é sempre número, né? Aqui é 1, aqui é 9. Quem acompanha a primeira derivada é um x vezes uma constante. Quem acompanha a segunda derivada, aqui embaixo é o x vezes uma constante e aqui em cima é apenas o x ao quadrado. Perdão, aqui embaixo é o x ao quadrado, tá? Tô ficando louca. Esse primeiro termo aqui é a terceira derivada vezes o x ao cubo. Prazer, estou apresentando a vocês a famosa equação de Euler, que tem essa fórmula geral. Quando a gente tem o x elevado a uma potência n, ele vai sempre acompanhar a derivada de ordem n. O importante ver é o seguinte: toda a primeira parcela que a gente tiver, ela precisa estar multiplicada por 1. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Essa derivada, a derivada de maior ordem, tem que estar vezes o x elevado a mesma ordem, né, o mesmo número, só que vezes 1. Nesse primeiro caso, a nossa maior derivada aqui é a y duas linhas, né? É a segunda derivada. Então, x ao quadrado vezes 1. Nesse segundo caso, é a terceira derivada. Então, o x ao cubo que tem que estar vezes 1. Tá certo? A gente vai... Bom, o que cai é quando a gente tem a de segunda ordem. Então, a gente vai se limitar a ver essa, de segunda ordem. Separei aqui, ó, x ao quadrado, y duas linhas, mais uma constante, tá? É um número, vezes x, y uma linha, mais beta vezes y igual a zero. Alfa e beta são números, ok? E aí um cara louco, tipo, muito louco, disse que a solução para esse tipo de problema era dessa forma. O y que satisfazia essa equação era o x elevado a r. Toda vez que a gente supõe que algo é a solução da EDO, ele tem que respeitar essa relação que a EDO está propondo aqui em cima. Então, vamos substituir esse x elevado a r em todos os y aqui. Ó, a gente fica, então, tendo que calcular a segunda derivada desse x elevado a r, a primeira derivada do x elevado a r, e o próprio x elevado a r não tem que fazer nada, só bota ele aí. Calculando a primeira derivada e a segunda, a gente fica com esses termos. E aí, arrumando direitinho, a gente vai ficar com algo desse tipo. Percebe que o x elevado a r aparece nas três parcelas. Então, o que a gente pode fazer é colocar em evidência, certo? Foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Botei em evidência, fiquei com um produto de duas coisas igual a zero. Percebe uma coisa. Esse primeiro termo aqui é tudo uma função de r. Meu x sumiu. E isso vai ser bom, sabe por quê? Como a gente tem um produto de duas coisas dando zero, significa que ou uma coisa é zero, ou a outra coisa é zero. Só que x elevado a r nunca é zero. Então, isso quer dizer que quem tem que ser zero é esse polinômio aqui de r, não é de x. Então, o nosso problema, que parecia ser um pouco esquisito aqui em cima, tudo isso se resume a resolver uma equação do segundo grau. Paula, não estou vendo alguma coisa ao quadrado. Olha só. Arrumei de maneira a deixar ao quadrado para ficar mais explicadinho. O que era dessa forma, ficou assim. Ó, esse alfa e esse beta são os coeficientes que a gente tinha na nossa EDO, então eles permanecem. Chamado de polinômio característico, essa equação. Toda vez que a gente tem uma equação do segundo grau, a gente tem que pensar no delta. Porque ele pode ser maior do que zero, e aí a gente vai ter duas raízes reais diferentes uma da outra, né, distintas. Ele pode ser igual a zero, duas raízes são reais e iguais,
ou ele pode ser menor do que 0. E aí as raízes são complexas, que é quando aparece aquele i. Para cada um desses casos, a gente tem uma solução diferente. Vamos dar uma olhada em cada um deles para ficar bem claro, né? Tem que correr nas suas veias isso. Primeiro caso é quando o delta é maior do que 0. Ou seja, eu tenho duas raízes distintas. A solução geral é dessa forma aqui. Então, eu tenho uma constante vezes x elevado a r, mais outra constante vezes x elevado a outra raiz. Coloquei um exemplo. Vamos transformar, então, essa EDO naquela equação do segundo grau que a gente viu. Primeiro, a gente tem que ter o r ao quadrado aqui, tá? Sempre o r ao quadrado. Depois, a gente tem que ter o alfa. Alfa é sempre quem acompanha o x, ou seja, nesse caso é o menos 4, e subtrair 1 dele. Ele vai acompanhar o r. Mas repetir o beta sozinho. O beta, nesse caso, é 6, que é quem acompanha o y, tá? Então, isso aqui eu vou ficar com r ao quadrado menos 5r mais 6 igual a 0. Resolver isso aqui, você pode fazer por Bhaskara, você encontra qual é a maior maneira que você sabe, por só um produto, enfim. Eu sei que uma raiz vai ser 2 e a outra raiz vai ser 3, ok? Então, a nossa solução vai ser de qual forma? Olhando para esse formato aqui. Daqui a gente tira que o y de x vai ser igual a uma constante vezes x elevado à primeira raiz, mais outra constante vezes x elevado à outra raiz. Tá certo? Ok. Feito isso, a gente já pode ver qual é o segundo caso. Segundo caso é quando o delta é igual a 0. E aí a gente tem duas raízes reais e iguais, que eu vou chamar de R para não ficar repetindo coisas que são a mesma coisa. E aí a solução geral é dessa maneira. Eu vou ter uma constante vezes x elevado a r, mais outra constante vezes x elevado a r, multiplicado pelo ln de x. Querido, confie em mim que essa é a solução, tá? A gente coloca esse ln aqui para ele ficar diferente, senão as soluções ficam iguais, certo? Então a gente coloca um ln para ficar diferente. Aí eu botei aqui um exemplo. Vamos montar o nosso polinômio do segundo grau. A gente coloca o r ao quadrado mais o alfa aqui, ó, quem acompanha o x, menos 1 vezes r, mais quem acompanha o y, que é 1, tá? Então, isso aqui é r ao quadrado, menos 2r, mais 1, igual a 0. Bom, o delta, b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 1. Então, 4 menos 4 é 0. Opa, é o caso que a gente está estudando. Para saber a raiz, faça da maneira que você bem entender, mas a raiz é 1, tá? Então, o meu y de x vai ser o quê? Constante vezes x elevado à raiz, que é 1, então eu não vou botar, tá? Porque x elevado a 1 é x. Mais C2x elevado a 1, ln de x, tá certo? Feito isso, vamos para o terceiro caso. Terceiro caso é quando a gente tem o delta menor do que 0, e aí as nossas raízes vão ter esse formato. Lambda mais ou menos a unidade imaginária, tá? O i, vezes o mi. E aí a solução está da seguinte forma. A gente tem o y de x sendo igual a uma constante vezes x elevado ao lambda, ou seja, o x vai estar sempre elevado àquela parte que não acompanha o x, não acompanha o i, não acompanha a unidade imaginária. Isso vezes o cosseno de mi, ou seja, o cosseno daquele número que acompanha o mi, vezes o ln de x. E a gente repete a mesma coisa para o seno, tá bom? Então, separei aqui outro exemplo. Vamos montar o polinômio do segundo grau. Vai ficar r ao quadrado mais alfa, que é 1, certo? Menos 1 vezes r, mais 9, igual a 0. Então, esse termo aqui foi embora, né? 1 menos 1, 0. Então, foi tudo embora. R ao quadrado é igual a menos 9. Eu fiquei com uma raiz de um número negativo. Isso vai me dar mais ou menos 3i. Então, na hora de jogar a nossa fórmula, percebe o seguinte. Vou botar aqui o y de x
y de x. Primeira constante, vezes x elevado àquele número que não acompanha o i. Só que não acompanha o i aqui? Seria o zero, né? X elevado a zero não é 1? Então, a gente pode simplesmente cagar para esse x e faz o cosseno. Mi é quem acompanha o x, então é 3 ln de x, que acompanha o i, tá? Eu acho que eu tenho a impressão que eu falei x, quem acompanha o i. Mas a outra constante vai repetir o mesmo caso, ó, x elevado a lambda, só que o lambda no nosso caso é zero. Então, x elevado a zero dá 1. Então, vezes o seno de mi, que é quem acompanha a unidade imaginária, né? Quem acompanha o i, ln de x. Certo? Então é isso por hoje. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.